Olá! Está no ar o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade nas empresas. E para isso, hoje eu converso com o coordenador do curso de administração da Universidade Uniabel, Alessandro Rufino. Olá. Seja bem-vindo, Alessandro. Tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Alessandro, hoje a palavra de ordem ela se chama sustentabilidade. Mas eu queria saber de você, isso acontece realmente nas empresas na prática? Olha, na verdade, tanto as empresas quanto o consumidor, o cidadão, os estados, os países estão acordando para esse grande movimento que é o desenvolvimento sustentável. De fato é o seguinte, as empresas estão utilizando as ferramentas do desenvolvimento sustentável, sim, mas a grande maioria ainda não alcançou esse padrão de excelência necessário e a grande maioria, vou dizer para você, criticamente utiliza muito mais isso como um posicionamento de marketing do que propriamente uma mudança de consciência para salvar o planeta. Então, na verdade, as empresas sim já acordaram, mas ainda há muita coisa para se fazer. O que por um lado é bom, quer dizer, há muita oportunidade de trabalho para administradores, para jovens administradores, para realmente tornarem as empresas com seus produtos mais sustentáveis. Então, hoje, realmente, as empresas ainda veem a sustentabilidade como uma estratégia de marketing, não uma proteção ao meio ambiente. Na verdade, a proteção ao meio ambiente está inserido dentro de um planejamento estratégico. Proteção ao meio ambiente, responsabilidade social e marketing, o produtos com uma caras mais verdes, etc. Nós temos várias organizações que fazem isso muito bem. A Natura, o Boticário, a Coca-Cola, a rede de supermercados Walmart, quer dizer, que tem uma estratégia que todos os fornecedores deles, por exemplo, até 2017, eles vão ter que ter estratégias sustentáveis dentro das gôndolas dos supermercados da empresa. Ou seja, isso a gente está falando de estratégia, isso o mundo da administração entende muito bem, é a nossa praia. Mas, na verdade, a grande provocação que a gente tem que fazer é que a sustentabilidade tem que ser uma mudança de consciência, e uma mudança de consciência das lideranças das empresas. O conceito de sustentabilidade é PAP. O que é PAP? É do porteiro ao presidente e do presidente ao porteiro. Ou seja, todos os níveis organizacionais têm que respirar isso de uma maneira madura e consciente. Tem que ser uma conscientização total, né? Total. E quem tem que promover isso são os líderes, são os gestores. Na verdade, só o discurso apenas de dizer que nós vamos salvar o planeta, ou então nós estamos salvando as baleias, ou então nós estamos organizando o lado de fora da empresa, isso pode cair muito bem para o consumidor durante um tempo. Mas o consumidor brasileiro está cada vez mais consciente. Ele está cada vez mais crítico se aquela empresa está fazendo aquilo ali apenas puramente para se destacar em termos de imagem, ou se a empresa realmente tem uma postura real de colaborar com a sobrevivência da espécie, do planeta. Na verdade, pela primeira vez na história da humanidade, ou pelo menos dessa humanidade, nós corremos um grave risco de extinção. Então, se organizações, países, empresas, escolas, universidades não fomentarem esse tema e tirar da teoria e colocar ele na prática bastante aplicável, nós corremos um sério risco de extinção. Aí você vai sobrar as baratas, talvez. É uma pena, né? O que é uma pena, né? E para uma organização ela ser sustentável, ela precisa exatamente de quê? Que ações, que atitudes ela precisa tomar para ela se tornar uma empresa sustentável? Duas, basicamente. A inserção nos programas de planejamento estratégico, da sustentabilidade no seu eixo, na inovação de produtos e serviços, posicionar esses produtos e serviços cada vez mais na hora de uma criação desse produto ou de serviço, ter um selo mais verde, uma preocupação maior com o ambiente como um todo e principalmente os líderes, novamente, promover essa mudança de cultura. E quais são as vantagens para a empresa em ser sustentável? Além de colaborar com a nossa permanência como espécie, o posicionamento da marca fica muito mais palatável, muito mais agradável na mente do consumidor. O consumidor hoje já começa a perceber que a empresa A, B ou C tem uma ação especificamente social ou sustentável, e isso a empresa começa a se destacar na frente dos concorrentes. Ou seja, ela se posiciona na mente do consumidor como uma empresa preocupada com o meio ambiente. Isso é estratégico e isso é possibilidade de sucesso e de aumento de receita, com certeza. Ainda existem empresas que não atuam de forma sustentável porque acham que isso é uma moda passageira ou que o custo das ações de sustentabilidade podem ser muito altos? Excelente pergunta sua. Ainda existe sim.
A gente estava conversando um pouco antes, os programas de qualidade na década de 80 começaram assim, quer dizer, vamos realizar um programa de qualidade aqui, outro ali, como se fosse um grande diferencial. Hoje, os programas de qualidade viraram um pré-requisito. Todo produto ou todo serviço tem que ter, para começar a sua história no mercado, a qualidade como pré-requisito. A sustentabilidade, eu viajo o Brasil inteiro e começo a perceber isso e fomento isso dentro do curso de administração da UniABel. A sustentabilidade ainda é vista em muitas empresas como um diferencial, né? Isso quando é implementado, mas daqui a muito pouco tempo ela será um grande pré-requisito. E que tipo de ações as companhias podem promover para estimular a consciência ambiental dos funcionários? Muito encontro, muita discussão, muita percepção das mudanças que o mundo e o planeta precisa e, principalmente, a empresa tem que ter um conjunto de valores éticos voltados à comunidade e ao planeta. E esse conjunto de valores só é feito com encontros, discussões, seminários, treinamento, capacitação e muita provocação. Ou seja, se a empresa quiser implementar um programa de desenvolvimento sustentável sem inserir, sem contextualizar, sem envolver e sem comprometer a equipe, esse programa vai ser muito teórico, não vai adiantar. E o pior, o consumidor lá na ponta, que no final das contas paga o salário de todo mundo, esse consumidor vai começar a perceber que a coisa foi feita de maneira muito informal e muitas vezes apenas para aparecer. De fato, tem que haver transparência, honestidade em produtos e serviços sustentáveis. Não é só, por exemplo, quando você agora vamos no supermercado e na hora de sair do supermercado, é uma sacolinha ecológica agora, né? A gente percebe isso. Não, a estratégia tem que estar por trás da sacola ecológica. A estratégia tem que estar uma preocupação da própria empresa, por exemplo, com o colaborador, com o funcionário, com o cliente interno, ser uma pessoa mais sustentável. Mas assim, eu acho que a sustentabilidade também tem que começar por parte das escolas, ensino fundamental, ensino médio, você concorda? Concordo. Isso já vem mudando, né? Por exemplo, eu tenho 40 anos, né? Então, o que acontece, eu não tenho filhos. Mas eu conheço muitos casais com filhos e esses filhos, e não há, todo fim de semana, o pai e a mãe conversam comigo que na escolinha teve uma ação voltada ao desenvolvimento sustentável, à preocupação com o planeta, por exemplo, né? Na minha idade, quando eu tinha 9 anos e 10 anos, eu me lembro muito bem, as escolas não faziam isso, no máximo era pintar o planeta e entregar como trabalhinho de grupo, né? Hoje não, hoje é uma preocupação maior das escolas, o ensino médio isso vai estar acontecendo e já está acontecendo, e as próprias universidades, né? Como citei o exemplo da UniABel, que são 3 dias onde a universidade para. Os cursos de administração, contabilidade, RH e logística são praticamente 4.000 alunos envolvidos em palestras e discussões com vários profissionais do mercado. Foi uma maneira que nós criamos para despertar aqueles que ainda estão dormindo em relação ao tema. Isso é muito bom para essa nova geração, né? Fundamental. Sem esse despertar, nós vamos continuar dormindo e o planeta vai se ressentir, como já está ressentindo. A gente sente na pele quando começa a chover muito, quando a infraestrutura da cidade não aguenta a quantidade de raios e temporais, etc. Os transportes urbanos, o gargalo no trânsito, o problema das novas doenças, bactérias. Quando você vai no médico, o médico fala o seguinte: você está com uma virose, mas ninguém sabe por que você está com aquela virose. Quer dizer, então a poluição do ambiente também. As prefeituras têm um verdadeiro desafio para o futuro, porque o cidadão, na verdade, está se ressentindo de água, esgoto no céu aberto, muito rato. Não, vivemos no século XXI e um mosquito como a dengue mata as pessoas. Então, a questão da sustentabilidade vai também para a cidadania, vai para os estados, vai para os países, vai para as escolas, vai para as empresas. E o que é mais interessante ou fascinante, estamos ainda no começo desse despertar. Mas antes tarde do que nunca, né? Concordo com você, antes tarde do que nunca. Eu ainda vejo esperança, principalmente pelos administradores, né? Os administradores, eles podem, através das funções da administração, planejar, organizar, liderar e controlar, medir e gerenciar uma nova sociedade e um novo planeta. Partirá muito dos administradores essa mudança. Na sua opinião, então, como que as entidades sindicais ela pode atuar nesses movimentos de sustentabilidade pelo mundo? Olha, as entidades sindicais, elas têm um papel, eu acredito,
fundamental e estratégico nisso, porque as entidades sindicais, elas podem, pelo poder, na verdade, de networking, do conhecimento de muita gente voltada ao sindicato, ela pode, através do capital intelectual de seus membros, fomentar ações de sensibilidade em relação ao tema da sustentabilidade, colaborar com a fiscalização se as empresas de fato estão realizando o que apregoam, o que apregoam dizer, ou seja, são sustentáveis mesmo ou não. O sindicato pode, na verdade, ou os sindicatos como um todo, podem, por exemplo, fomentar programas como exemplo desse tipo aqui, para sensibilizar através das grandes redes sociais o tema e a discussão. E o sindicato pode, por exemplo, promover encontros, palestras, seminários, chamando as outras organizações e as pessoas, para que, na verdade, esse grande despertar, que eu venho batendo na tecla desde o início, essa grande consciência absorva todos os níveis organizacionais, o pequeno e o médio e o grande, o estratégico da empresa. E o sindicato, por ter esse alcance fantástico, né, no mundo e no Brasil, e tem poder para isso, ele pode colaborar muito com a melhoria e o esclarecimento do que é desenvolvimento sustentável na prática. Muito obrigada, Alessandro, pela sua presença aqui, foi realmente esclarecedora. Deixa um recado agora para os nossos espectadores. Com certeza. Obrigado a todos, obrigado pela acolhida, e o recado que eu deixo aos telespectadores desse grande programa aí que está surgindo, que vem com muita força, é o seguinte: é uma frase que foi uma música do Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse é o momento da mudança, participe dessa mudança. O planeta precisa. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo Administrando na Web. Até lá!